Olá, para você que está assistindo ao DC Notícias, 9 de janeiro, quinta-feira. A Polícia Civil procura por um dos suspeitos de assalto a carro forte em Foz. E você vai ver ainda nesta edição. Menos burocracia e mais agilidade. Detran registra aumento no número de emissão de carteira de motorista. O crescimento também foi na Receita Federal. Apreensões superam as registradas em 2012. E tem mais. Como aliviar o calor do seu animal de estimação durante a estação mais quente do ano. O DC Notícias começa agora. Com um serviço menos burocrático e mais moderno, o Detran do Paraná fechou 2013 com um número recorde de emissão de carteira de motorista. Para se ter uma ideia, foram mais de 1 milhão de documentos emitidos. Mas ainda tem gente que desconhece a agilidade do procedimento. 1.282.636 documentos foram emitidos no estado no ano passado. Seja para renovar a licença, mudar de categoria ou até para a primeira habilitação. O total representa 16% a mais em comparação a 2012. Foz do Iguaçu teve uma participação considerável. No mês de novembro, foram 4.584 processos abertos e 3.398 concluídos, resultado da modernização no sistema do Detran. A iniciativa permitiu o atendimento de um número maior de motoristas. Nós não temos um dado específico aqui de Foz, mas Foz contribuiu bastante, visto que Foz do Iguaçu é uma das cidades, uma das principais cidades do Paraná, né? Então, o fluxo de pessoas e de serviço é muito grande. Para você ter uma ideia, só esse mês, né, nos primeiros dias do mês, nós temos mais de 1.500 processos abertos, só durante esse mês. E ano passado não foi diferente. O Paraná bateu o recorde em 16% de aumento da demanda. Tudo isso é porque o Detran também tenta facilitar o acesso ao sistema para os usuários. O Detran fez o Detran Fácil, né, que o usuário pode acessar para renovar uma carteira, emitir uma segunda via de habilitação e outros serviços que estão disponibilizados na internet. Esse Detran, além de avisar o condutor que a carteira dele está vencendo, e o Detran envia guia também de renovação para que ele não precise vir até o balcão de atendimento do Detran. Então, isso facilita para o Detran e facilita também para o condutor que precisa renovar a carteira. Apesar das novas mudanças no Detran da cidade, muitos ainda têm de esperar por atendimento, talvez por falta de informação. É o caso deste funcionário público. Vinícius precisa renovar a carteira, mas não sabe que o serviço pode ser feito pelo site. Estou aqui hoje só atrás de uma multa, uma segunda via de uma multa, e vou demorar a propósito, mas vem para melhorar, creio eu que para melhorar. Talvez muitos aí não conhecem ainda essa inovação, por isso ainda mantém um fluxo muito grande de pessoas aqui. É preciso ficar atento para o recebimento da carta que o Detran envia. São 3 tipos, em que o condutor é selecionado para renovação eletrônica ou presencial. Aviso de impossibilidade. Este modelo aponta que o motorista não tem condições de renovar o documento, por algum motivo. Aviso de vencimento. O condutor foi selecionado para fazer a renovação presencial, que inclui uma nova biometria e foto. Caso você receba com aviso de renovação automática, basta pagar a guia e concluir o pedido pelo site. O sistema indica o local do exame médico. Mais detalhes no site do Detran. E por falar na Receita Federal, foi liberada esta semana a consulta à restituição do imposto de renda referente aos exercícios de 2008 a 2013. No Paraná, 3.420 contribuintes vão receber em média R$ 1.814 cada. O benefício vai ser depositado direto na conta na próxima quarta-feira. E ainda falando da Receita Federal, 2013 também foi positivo para o órgão, que registrou um aumento de mais de 10% no número de apreensões em comparação ao ano anterior. O contrabando de cigarros lidera o ranking de valor das mercadorias. As mercadorias apreendidas pela Receita Federal somam 119,6 milhões de dólares. Em média,
284 milhões de reais. O balanço da Receita Federal levou em consideração o preço dos produtos. Em 2013, o valor do cigarro aumentou. Logo, eles aparecem no topo da lista, somando mais de 78 milhões de reais, com um aumento de 134% em relação ao ano anterior. Mas quando o assunto é quantidade de mercadorias, a apreensão de cigarros contrabandeados fechou uma queda de 20% em comparação a 2012. As ações de combate ao tráfico de drogas e contrabando superou o índice de 13% em comparação a 2012, que foi de 105,4 milhões de dólares, aproximadamente 252 milhões de reais. Parte das apreensões foram de 2,7 toneladas de drogas, 2.431 unidades de munições e 45 armas. Parte das 960 ações foi uma parceria com órgãos de segurança pública na fronteira. E estamos de volta para falar mais uma vez do resultado do trabalho dos órgãos de segurança pública na fronteira. A Polícia Civil comemora a diminuição no número de crimes, mas ainda enfrenta um problema muito comum em cidades brasileiras. O delegado da Polícia Civil, Alexandre Macorim, ainda não tem os números exatos dos trabalhos realizados em 2013, mas destacou que o ano foi positivo e ainda que houve uma diminuição no número de homicídios na cidade. Foi um ano excelente, a delegacia passou por algumas modificações, notadamente no que tange atendimento ao público, uma reforma física e na forma de atendimento promovida pelo meu antecessor e que nós queremos dar continuidade. Esse ano 2014 nós temos muitos planos na cabeça, o principal deles é investir na área de investigação através da inteligência, felizmente estamos conseguindo, e o ano de 2013 foi um ano que trouxe muitas notícias boas, para Foz do Iguaçu. Talvez a mais importante seja a diminuição dos crimes contra a vida, que foi de 27,44% de um ano para outro, é uma redução muito grande. E o que me deixa mais feliz é, além da redução, houve um aumento na efetividade, ou seja, na resolução dos delitos. Nós passamos de 50%, 55% para 63% nos homicídios resolvidos. E eu tenho fé que 2014 será melhor ainda. Alexandre disse ainda que o maior desafio foi reduzir o número de presos nas cadeias públicas e que o problema da superlotação persiste e tem que ser controlado também este ano. Nós passamos maus bocados com a superlotação aqui na 6ª SDP, que é uma coisa absurda e não pode acontecer, porque não há estrutura aqui para se manter presos. A cadeia pública de Foz do Iguaçu é a Laudemir Neves, mas felizmente no finalzinho do ano o Poder Judiciário se convenceu de que a legislação determina, e assim tem que ser, que a Laudemir Neves recepcione na integralidade os presos que vêm para a 6ª SDP. Isso foi muito bom, possibilita que nós iniciemos o ano 2014 com os policiais civis cumprindo a sua atividade de fim, ou seja, eles são pagos para fazer a investigação, para atender bem o público, ou seja, promover a segurança do cidadão de Foz do Iguaçu. E já que o assunto é crime na fronteira, a polícia continua na procura pelos suspeitos de assalto ao carro forte na cidade. As marcas de bala continuam no Banco Bradesco da JK, onde um carro forte foi assaltado nesta segunda-feira por volta das 6h30 da tarde. Segundo as investigações, 4 homens armados com fuzis chegaram atirando no carro forte em frente à agência bancária. E o grupo teria fugido pelo Rio Paraná ao Paraguai. 2 funcionários do carro forte foram feridos e encaminhados ao hospital municipal. As investigações continuam do lado brasileiro e paraguaio sobre o assalto ao Banco Bradesco. Para mais detalhes, falamos com o delegado da Polícia Civil, Alexandre Macorim. As investigações estão adiantadas. Um assalto ocorreu recente, há menos de 2 dias. Nós temos uma linha de investigação já bastante determinada, inclusive com a identificação de um já dos assaltantes. Cabe à Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, fazer a investigação e determinar a autoria. O que seria isso? Você levar para dentro dos autos o nome, a qualificação completa das pessoas que praticaram o assalto, para que ocorra posteriormente uma denúncia através do Ministério Público, uma futura condenação. Nós podemos e devemos, nesse meio tempo, pedir algumas medidas cautelares, como prisões
em face da violência que foi utilizada nesse crime. Já há indícios inequívocos da fuga dessas pessoas do Brasil para o Paraguai. Então nós estamos mantendo também contato com a polícia do Paraguai, formalizando os autos de investigação aqui no Brasil. E caso haja a comprovação e a determinação de autoria, nós deveremos solicitar apoio de órgãos federais no que tange a elaboração da documentação necessária para que haja a prisão dessas pessoas também no Paraguai. Um dos suspeitos já foi identificado pela polícia. Roberto Torres Gonzalez, de 29 anos, também é procurado por homicídio qualificado. Ele foi identificado depois que os policiais tiveram acesso a um documento falso apreendido pelos órgãos de segurança pública do Paraguai. Com a fotografia, foi possível chegar ao verdadeiro nome. E mudando de assunto, vamos ver como fica o tempo na cidade nos próximos dias. A previsão de hoje é de máxima 32 graus e mínima 22 graus, com pancadas de chuva à tarde. Para quinta-feira, a previsão é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde, com máxima 33 graus e mínima 21 graus. Para sexta-feira, a previsão do tempo para Foz é de máxima 34 e mínima 22, com sol durante o dia, períodos nublados e chuva a qualquer hora. O DC Notícias está de volta. O Parque Nacional do Iguaçu vai completar 75 anos nesta sexta-feira e para comemorar a data, a unidade de conservação vai preparar uma programação especial. Um palco vai ser montado no primeiro mirante das Cataratas para atrações musicais. A cerimônia está marcada para começar às 9 horas da manhã. A reportagem completa dessa comemoração você confere aqui no DC Notícias na sexta-feira. E agora a gente fala da importância de cuidar da saúde dos animais de estimação durante o verão. Você sabia que os dias mais quentes, eles podem mudar o comportamento ou até mesmo eles podem ficar doentes? Saiba como evitar esses incômodos na reportagem de Rosemary Oliveira e Jefferson Sorense. As opções de mimos e conforto para os pets são muitas. Caminhas, brinquedos e até carrinhos para passear com seu animalzinho. Escolher o que mais agrada parece impossível. Mas o mais importante de tudo isso são os cuidados que você deve ter com seu cão ou gato durante o verão. Em alguns casos, o aumento da temperatura do corpo pode levar o animal à morte. É o que alerta o médico veterinário Luiz Carlos. Bem, vamos separar primeiramente pelos cães, né, que são em maior número e que mais sofrem com o calor. Os cães que vivem em quintal, por exemplo, tem que ser disponibilizado um ambiente com sombra, muita água à disposição, né? E essa água ela deverá ser trocada pelo menos 2 vezes ao dia, porque normalmente os animais com calor acabam ou virando a água, algumas raças têm esse caráter, esse costume de virar o prato de água e com isso ficar esse água. Então tem que ficar muito atento. Outro cuidado para os animais de grande porte, quando a pessoa sai principalmente, a rua tem que tomar o cuidado com o piso quente. Normalmente a gente costuma andar de calçado, né? Eles não. E o ambiente externo, o piso externo, ele fica quente até 9, 10 da noite, dependendo do sol que teve durante o dia. E isso faz com que o animal tenha queimaduras, possa ter queimaduras assim graves nas patas. Para amenizar o calor, o pelo do animal também deve ser aparado. Luiz Carlos dá dicas de como manter eles frescos nos dias mais quentes e abafados. Off 2. Para amenizar o calor, o pelo do animal também deve ser aparado. Luiz Carlos dá mais dicas de como manter eles frescos nos dias mais quentes e abafados. Passou das 8 da manhã e antes das 8 da noite, não saia com o animal, porque justamente esse desequilíbrio que é desenvolvido pelo calor são muito graves. Em cadelas prenhes pode provocar aborto, lembrando que também elas têm que passear com muito cuidado. Agora, com relação aos animais que vivem mais no interior de casas, esses têm um menor risco de desenvolver problemas associados ao calor. Mas sempre também, voltando a frisar, a questão da água fresca o dia todo disponível e também propiciar que o animal fique no ambiente protegido do sol. Às vezes o animal fica dentro do apartamento, mas pega sol na parede do apartamento a tarde inteira e isso faz com que o animal venha também sofrer processos e danos provocados pelo calor. Na Pet Shop, encontramos também a Dona Magdalena.
que veio de Assunção, no Paraguai, só para cuidar da saúde de sua cachorrinha. Y todo el día casi estoy con ella. Es como mi hija. Sí. Tiene 15 años. 15 años. E para você que ainda não tem seu bichinho de estimação, essas 3 cachorrinhas foram encontradas na Ponte da Amizade e trazidas até a loja por um cliente. E estão disponíveis para adoção. Que tal dar um lar para elas? E a gente fica por aqui, mas continua pela internet. É só acessar no site udc.edu.br. E para ajudar com a nossa produção, envie para a gente sugestões até flagrantes para o e-mail assessoriaudc@udc.edu.br. Espero você amanhã a partir das 6 horas da tarde. Até sexta.